quero pedir para você abrir a sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, aleluia, Mateus 5,13, abre a sua Bíblia lá, vou esperar você abrir sua Bíblia, quem não tiver com a Bíblia pode acompanhar aqui no telão. Amém? Amém, vamos lá. Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na sua casa. E o último versículo: da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Feche seus olhos, em nome de Jesus, vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer e pedir que o Senhor venha continuar ministrando aos nossos corações, assim como nós já temos sentido a Tua presença no momento da adoração, nós já sentimos a Tua presença em tudo isso que o Senhor tem feito neste culto, tudo que o Senhor tem derramado neste lugar, nesta noite. Nós clamamos que o Senhor venha e se manifeste através dessa mensagem, que ela possa penetrar nos nossos corações e trazer em nós a urgência da evangelização, a urgência, Senhor, do evangelismo e de alcançar os perdidos, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Queridos, essa é uma mensagem que o Senhor me trouxe ao meu coração há um bom tempo já. Eu ministrei ela em algumas outras igrejas, já havia ministrado ela em algumas igrejas, mas eu ainda não havia ministrado ela aqui na nossa igreja. E ela fala um pouquinho sobre o Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha, que Jesus ministra ali no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Jesus ele ministra alguns ensinamentos, muitos ensinamentos que até hoje nós falamos, ensinamentos que nós colocamos em prática no nosso dia a dia, como por exemplo as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os humilhados, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque terão seus olhos enxugados, suas lágrimas enxugadas. Então, as bem-aventuranças falam um pouquinho da realidade, da cultura do reino dos céus, e como era tão diferente da cultura mundana, né? Então nós vemos nesses 3 capítulos, Jesus trazendo alguns ensinamentos. E o que eu acho muito lindo em Jesus, queridos, é que ele usa metáforas, parábolas e algumas alusões que são muito perfeitas, né? Que se encaixam muito bem. Porque Jesus ele ensinava a multidão, e da multidão, a grande maioria dos que estavam na multidão eram pessoas leigas, pessoas que não tinham cultura, não tinham, como eu posso dizer, não tinha ali um intelecto tão bem formado, para que pudesse entender as coisas que Jesus falava acerca do reino dos céus. Então Jesus pegava coisas do dia a dia e usava como parábolas, usava como ali algumas alusões, usava como algumas metáforas, e isso Jesus ele fazia extremamente bem, né? Então por isso nós usamos muito isso hoje. Mas eu quero falar um pouquinho com você sobre esse texto, em que Jesus nos compara com o sal e com a luz. Eu não vou me ater tanto a esses 2 elementos, mas esses 2 elementos nos trazem 2 coisas: o que são e para que servem. São 2 coisas que eu quero refletir com você no início dessa mensagem. Para que serve e o que elas são. Jesus ele diz: vocês podem ser o sal se quiserem, ou vocês podem ser a luz se quiserem. Jesus ele fala no imperativo: vocês são o sal e vocês são a luz. E isso nos fala sobre 2 coisas: identidade e propósito. Eu acredito que o maior cerne da vida cristã, eu acho que talvez o maior questionamento do ser humano, e não somente na vida cristã, é o quem eu sou e para que eu existo. Talvez esse foi o seu questionamento em algum momento da sua vida. Posso dizer que foi o meu em algum momento da minha vida, saber quem eu era e para que eu estou aqui. Então Jesus ele usa essa parábola para fazer com que
a multidão e até mesmo os discípulos entendessem que eles são diferentes. E aonde eles estão, as coisas são diferentes. Tanto que Jesus diz lá no versículo 16: para que brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. E aí nós podemos trazer isso para o nosso tempo, para os nossos dias. E talvez o maior problema, talvez o maior problema que a humanidade tem enfrentado, seja a crise de identidade. Você certamente, se é pai, você até mesmo filho, já passou por isso na sua vida. E hoje você pode ouvir tantas coisas surgindo, tantas novas personalidades surgindo, tantas ideologias surgindo. Queridos, eu não sei se você viu, esses dias eu estava vendo no celular, existe um grupo de pessoas agora que se autodenominam Therians. Eu não sei se você ouviu um pouquinho sobre isso. É engraçado, mas ao mesmo tempo é muito trágico. São pessoas que se identificam como animais, que acreditam que são animais em corpo humano. E aí existe todo tipo de animal. E às vezes você vê essas pessoas falando, esses jovens, esses adolescentes falando com tanta fé naquilo que eles são. E às vezes a gente vê vídeos como esse, a gente dá até risada. Mas isso é muito sério, porque essa é a geração que está se levantando. A geração que tem se levantado nesse tempo é uma geração que qualquer coisa se apega, em que qualquer moda se apega, em qualquer trend se apega e toma aquilo como parte da sua vida. E queridos, nós como sal e luz desse mundo, nós precisamos transformar esse ambiente. Nós precisamos transformar o que está acontecendo. E o tema dessa mensagem é o tempo da manifestação dos filhos de Deus. É o tempo em que eu e você devemos nos levantar para impedir o avanço de Satanás nessas áreas. É o tempo que eu e você precisamos nos levantar e nos colocarmos na brecha para impedirmos que isso aconteça. Talvez na sua casa isso não esteja acontecendo, mas na casa de alguém isso está acontecendo. E esse é o tempo que nós devemos nos levantar e devemos nos posicionar. Então, como eu estava dizendo, identidade e propósito. A identidade, queridos, é algo que precisa definir o cristão. É algo que nós temos que ter muito claro em nós. Quem nós somos. Em Lucas no capítulo 4, a palavra do Senhor fala para nós sobre quando Jesus é levado ao deserto e ele é tentado por Satanás. E muitos de nós, e por muito tempo eu também acreditei, que a primeira tentação de Jesus havia sido na questão alimentar, havia sido na questão física, em que Satanás fala: se tu és o Filho de Deus, coloca para mim em Lucas 4, fazendo favor. Próximo versículo. Onde foi tentado pelo diabo 40 dias, não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. E o diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, ordena essa pedra que se transforme em pão. Então por muito tempo eu li esse texto e eu acreditei que a primeira tentação de Satanás com Jesus era no âmbito alimentar, na fome de Jesus. Mas a primeira tentação de Satanás é: se tu és o Filho de Deus. É basicamente Satanás dizendo: se você de fato é quem você diz que você é, se você é realmente o Filho de Deus, faz isso então para ver se eu acredito que você é o Filho de Deus. A primeira tentação de Satanás foi na identidade de Jesus. Só que nós podemos até mesmo dizer dessa forma: Jesus já estava vacinado contra isso. Porque no capítulo 3, quando Jesus é batizado, ele ouve uma voz do céu brada: este é o meu Filho amado. Sabe qual que é o nosso maior problema? É que nós não buscamos na Bíblia, não buscamos em Deus quem de fato nós somos. E aquilo que Satanás sopra no nosso ouvido, a gente se torna presa fácil. Porque você não busca em Deus quem você é, você não busca de fato a sua identidade, você não se imune com aquilo que a palavra diz quem você é. Repita bem forte comigo, bem forte, hein, gente? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Agora eu te pergunto, o que a Bíblia fala que você é?
o que a Bíblia fala a meu e a seu respeito? Quem a Bíblia diz que nós somos? Esse é o grande problema. Por isso que nós temos apanhado lá fora, e nós não sabemos como lidar com essas situações, porque você não sabe quem você é em Cristo ainda. Você não sabe o que Cristo conquistou por mim e por você naquela cruz. Você não sabe o que Deus liberou a meu e a seu respeito. Esse é o nosso maior problema. Não tem como nós cumprirmos o ID se nós nem sabemos quem somos. Não tem como nós fazermos as coisas do poder do Espírito Santo se nós não sabemos que nós somos agora filhos. Se nós nem entendemos que antes nós éramos apenas criaturas, mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, nós deixamos de ser criatura e nos tornamos filhos, nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Você pode dizer um amém? Aleluia. Queridos, nós precisamos entender isso. A nossa identidade determina o ambiente que nós estamos. A nossa identidade determina o lugar que eu posso pisar ou não. A minha identidade, ela deve impactar o ambiente onde eu estou. Quem eu sou precisa determinar e definir o lugar onde eu estou. Eu costumo contar esse testemunho, não sei se já contei aqui na igreja, mas já contei em alguns lugares onde eu preguei. Eu sou cursado em biomedicina, fiz a faculdade de biomedicina, e na minha faculdade, na minha sala, éramos 40 alunos, 38 mulheres e meninas, eu de homem e um rapaz que era homossexual, que é homossexual. E o mundo, você bem sabe como é. Então durante o intervalo as meninas colocavam funk, fazia aquela algazarra, eu pegava, levantava e saía, e ia para um outro canto e passava o período do intervalo sozinho. E algumas pessoas começaram a perceber isso. Aí tinha uma ou outra ali também que era cristã, que também era evangélica e tal. E aí começou a ir lá. Você não participa? Sou evangélico e tal. Comecei a falar, a gente começa a conversar. Eu também sou tal igreja. E aí você começa ali a criar aquele papo gospel. E aí algumas outras pessoas foram começando a se juntar a gente. E aí eu tive uma ideia. Eu falei, se eu trouxer um violão e a gente começar a fazer um som aqui. E a menina cantava também. Falei, beleza, então vamos fazer. A gente começou fazendo, eu e ela e mais uma pessoa. De repente começou a fazer mais um pouco de gente, começou a se juntar, mais um pouco da sala. De repente o funk que tocava no intervalo na nossa sala parou de tocar. E aí o pessoal começou a ir com a gente na outra sala. De repente toda a sala já estava passando intervalo junto, cantando louvor de adoração ao Senhor. Então o ambiente ele é transformado por quem você é. Você consegue entender isso? E aí nós começamos a fazer isso, foi a partir do 3º ano ali de faculdade, nós começamos a fazer isso. E aí no 4º ano, quando nós estávamos para encerrar, e nós precisávamos definir ali os professores que iriam ser homenageados, as coisas da colação de grau. A faculdade de Catanduva, Faculdades Integradas Padre Albino, a faculdade foi fundada por um padre, e nunca na história dessa faculdade, um pastor ministrou no dia da colação de grau. E aí toda a sala se juntou depois e chegou em mim e falou, Vinícius, será que o seu pastor pode dar a bênção para a gente no dia da nossa colação de grau? Foi a primeira vez na história da faculdade. Eu falei, com certeza. Aí convidei o pastor Valmir, ele prontamente ele aceitou. E no dia da minha colação de grau, o pastor deu a bênção, e eles pediram para que eu desse uma palavra também, que eu pregasse uma mensagem, cantasse uma música. E foi isso. Queridos, entenda uma coisa, as pessoas estão olhando para você. As pessoas estão olhando para você. As pessoas olham quem você é no lugar onde você está. Se você como cristão não consegue transformar o ambiente onde você está, você precisa rever se você de fato entendeu quem você é. A identidade do sal, nós podemos ver, para usar aqui um exemplo, as comidas no nosso Brasil é muito grande, nosso Brasil é lindo. E a diversidade alimentar no nosso Brasil é muito grande também, de pratos, de comidas típicas.
Então nós temos a comida do Nordeste um pouco mais apimentada, nós temos a comida em vários lugares, pratos diferentes, mas o que não falta no tempero de todos esses alimentos, de todos esses pratos diferentes? É o sal. É o sal, ele é necessário. Meu querido, você é necessário nesse mundo corrompido. Você é necessário aonde você trabalha, você é necessário aonde você estuda, você é necessário na sua família, você é necessário por onde você passa, porque você carrega a glória de Deus em você, porque você carrega o Espírito Santo com você, e os ambientes que você passa, aonde há luto, os ambientes que você passa, aonde há tristeza, é você que é responsável por transformar esses ambientes pelo poder de Deus, amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz a meu e a seu respeito que nós somos filhos. Em Romanos 8,17 diz: se somos filhos, então somos herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, também com ele seremos glorificados. Em 1 Pedro 2,9 diz: vocês porém são a geração eleita. Repita comigo: eu sou a geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Queridos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender quem nós somos. E quando nós compreendemos quem nós somos, aí sim, nós podemos cumprir o nosso propósito. A grande comissão de Cristo, lá em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos às portas de iniciarmos talvez um dos maiores projetos da nossa igreja. Talvez a gente promove tantas coisas, né? E às vezes já entrou no seu automático ali, é só mais um trabalho da igreja, é só mais uma programação que a igreja vai fazer, e eu vou ver ainda se eu vou participar, se eu não vou participar. Meu querido, entenda uma coisa: a casa de paz é a ordenança do Senhor. A casa de paz, os modelos e métodos de evangelismo são ordenanças de Cristo. Quando você não cumpre uma ordenança, você está pecando. Não é uma sugestão. Se quiserem, vão e façam discípulos. Se vocês quiserem, vão e batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança. Então, quando eu não cumpro uma ordenança, eu estou pecando contra o Senhor. Então eu quero convidar você de verdade a se engajar no projeto da Casa de Paz. Eu quero convidar você, e certamente você conhece alguém, uma casa aonde não há paz. Certamente você conhece alguém, uma família que ainda não conhece a Cristo. E se você conhece e você não faz nada, você está pecando. Se você tem a oportunidade de compartilhar Cristo, aquele que transformou a sua vida, e você não faz, você está pecando. Você mesmo. Um dia eu fiz na nossa célula uma edificação bem legal, que eu disse para as pessoas assim: coloque agora, vamos colocar aqui algumas notas, escolham 3 pessoas que você mais ama, que não conhecem a Cristo. As pessoas escreveram o nome lá e tal. Aí eu falei assim: agora coloca uma nota para o seu amor por ela. Certamente, qual foi a nota que as pessoas colocaram? 10. As pessoas que eu mais amo, eu coloquei 10. Agora eu falei assim: defina em uma nota também o quanto você tem falado de Jesus para essas pessoas. E aí as notas baixaram. Aí eu disse assim: tem alguma coisa errada. Ou você não ama, ou você acha que Cristo não é bom o suficiente para que você compartilhe com essa pessoa. Eu quero dizer isso para você, querido. Certamente você conhece pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. E se você não faz nada, você é participante disso. O sangue dessas pessoas não pode ser cobrado das suas mãos. O sangue dessas pessoas não pode ser cobrado de você. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa compartilhar o que existe de mais precioso, que é Jesus.
Amém? Vocês estão comigo ou não? Amém ou não amém? Amém, então tá bom. E queridos, eu acredito que e sei que o maior modelo de alguém que transformou a sua geração foi o nosso Senhor Jesus. E eu quero listar rapidamente 4 coisas em que da forma como Jesus se moveu e como Ele cumpriu o seu ministério. A primeira delas, Jesus se moveu com amor. Sabe, queridos, nós não podemos, sério? Rapidão, vamos lá, até perdi aqui. Queridos, preste atenção, o amor ele transforma vidas. Seu ato de amor pode transformar a vida de uma pessoa. Você certamente às vezes já disse para alguém, Jesus te ama, e essa pessoa falou, legal. Mas você também já deve ter tido algum ato de amor por alguém, e isso comoveu essa pessoa, e isso emocionou essa pessoa. Sabe por quê? Porque falar Jesus te ama para as pessoas não é suficiente, porque a Bíblia que essas pessoas estão lendo sou eu e você. Não adianta só falar Jesus te ama, não adianta só falar Jesus te ama e ter um plano na sua vida. O que adianta é você demonstrar amor pelas pessoas. As pessoas não estão lendo essa Bíblia, elas estão lendo você, as suas atitudes. E aí eu te pergunto, por que tem tanta gente que odeia crente? Por que tem tanta gente que odeia cristão? Claro que existe toda uma questão, mas eu acredito que 100% dessas pessoas não é somente movida pelo diabo, mas são pessoas que se frustraram com algum cristão na sua vida e na sua caminhada. E as pessoas que deveriam ser a referência de Cristo, não são, porque cristão é pequeno Cristo. Então, meu amado, o que Jesus usou para poder transformar foi o amor. Ele nos amou até mesmo diante da morte. Ele nos amou até mesmo diante da cruz. Jesus não está pedindo para que nós nos sacrifiquemos e nós morramos numa cruz, mas para que você ame as pessoas que estão à sua volta, para que você compartilhe Jesus com as pessoas que estão à sua volta, para que você entregue Jesus para as pessoas que estão à sua volta, para que você compartilhe do mesmo amor e que você carregue o mesmo coração de Cristo em você. A segunda coisa, princípio. Amar não significa aceitar. Amar não significa aceitar a tudo. Cristo, ele se moveu por princípios, porque o reino de Deus é um reino de princípios. O pastor já disse várias vezes aqui, o princípio que você quebra, ele vai te quebrar, porque o princípio é imutável. O princípio, ele não se muda, não se adapta. Você não pode adaptar o evangelho para que ele se torne mais fácil para as pessoas. Entenda que você deve amar as pessoas, mas o pecado continua sendo pecado. O mesmo pecado que Deus abominou lá no começo, Ele abomina hoje, porque os princípios que Deus estabeleceu são imutáveis. E às vezes, querido, preste atenção aqui em mim, por favor. Às vezes você tem negociado princípios para ficar bem com as pessoas, e isso nos leva lá no começo da mensagem: você ainda não sabe quem você é, porque você busca a aceitação das pessoas. Se você ainda busca a aceitação das pessoas, é porque você ainda não sabe quem você é em Cristo. Os princípios de Deus são imutáveis. Os princípios do reino são imutáveis. O que era pecado lá atrás continua sendo pecado hoje. E às vezes nós temos visto pastores, igrejas, por causa de uma pressão de uma minoria que grita muito, adaptando e querendo atualizar a Bíblia. Os princípios são imutáveis. Eu tenho certeza que você nunca vai ouvir nesse púlpito o nosso pastor negociando princípios. Você nunca vai ouvir o nosso pastor nesse púlpito dizendo: isso era pecado lá atrás, mas hoje o tempo é diferente.
Porque os princípios são imutáveis. Se esse tipo de igreja não serve para você, se você quer um evangelho que conforte você, que apenas acaricie seu ego, um evangelho que apenas aceite você como você é, você está no lugar errado. Esse não é o lugar para você. Você pode procurar uma outra igreja, porque aqui os princípios do reino de Deus continuarão sendo imutáveis, e aqueles que decidirem ficar precisam levar os princípios para os lugares onde pisar. Você deve levar os princípios do reino de Deus por onde você passar. Não torne o evangelho acessível para as pessoas. Não banalize o evangelho. Meu Deus, filho, segura esse relógio aí, pausa o negócio aí. Estou acabando já, queridos. Penúltimo, a obediência. Lá no capítulo 6 de Lucas, no versículo 46. Porque, não, peraí, eu falei errado. Perdão, Lucas 22, 41, desculpa aí, Yasmin. Então afastou-se deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Queridos, coloca para mim, fazendo favor, em Filipenses 2:8. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, se não der tempo, a gente para por aqui, e outra oportunidade eu continuo. A obediência, ela é o alicerce da vida cristã. Jesus conta uma parábola de dois homens, um que constrói a sua casa sobre a areia e outro que constrói a sua casa sobre a rocha. E ele diz que se aquele que ouve as minhas palavras, vamos ler, coloca para mim 6,46, fazendo favor, Lucas 6,46. Porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Aquele que, porém, ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sobre a areia, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. O alicerce da sua vida cristã é a sua obediência. A palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 8, que pela fé Abraão obedeceu. Grava uma coisa que eu quero dizer para você, querido: a sua obediência revela a profundidade da sua fé. Se você fala que tem fé em Jesus, mas não obedece, tem alguma coisa de errado. A obediência é o alicerce da vida cristã. A sua obediência determina o seu nível de fé. Não adianta obedecer o Senhor em partes, não adianta fazer somente algumas coisas, não adianta obedecer ao Senhor em alguns pontos, se você não é 100% obediente, queridos. É impossível nós queremos propagar um avivamento se nós não obedecemos ao Senhor. A nossa vida cristã não é medida pelo que sai da nossa boca. Se nós analisarmos essa parábola, nós vamos ver que a casa, ela foi edificada, e as duas casas, talvez, Jesus não diz, mas poderiam ser iguais, com a mesma quantidade de quartos, cozinha, tudo. Podiam ser duas casas iguais, mas a grande questão é aquilo que não se vê. Você pode falar como cristão, você pode vir à igreja como um cristão, você pode se comportar como um cristão, você pode ser o mais gospel possível, mas se não há obediência e quebrantamento no seu coração, as suas palavras são vazias. O levantar das suas mãos é vazio. Tudo que você encena é vazio. Jesus diz: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. Acabou o tempo, né? Acabou o tempo, né? Amém.
Queridos, só para eu poder finalizar aqui rapidamente, Jesus não quer que você entregue muito. Jesus que não quer que você obedeça muito, Ele quer que você entregue tudo. O Evangelho não é sobre entregar uma parte, o Evangelho não é sobre obedecer em partes, o Evangelho é sobre obedecer. Pode subir o ministério de adoração. O Evangelho é sobre obedecer 100%. Mas a última coisa que eu quero falar com você, como Jesus se movia no seu ministério, pelo poder do Espírito Santo. Jesus se movia pelo amor, se movia pelo princípio, pela obediência e pelo poder do Espírito Santo. Enquanto Jesus estava na terra, Ele se esvaziou da sua divindade, e Ele operou os seus milagres pelo poder do Espírito Santo. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus fala aos seus discípulos, fala para Natanael, que quando Natanael se impressiona com Jesus, sabendo que ele estava sentado debaixo de uma figueira, Jesus fala: Natanael, fica tranquilo, porque você vai ver coisas maiores você vai ver. E Jesus também fala para os seus discípulos: vocês farão obras maiores da que eu fiz. Jesus não fala que os discípulos se tornarão deuses, Jesus não fala que os discípulos vão ser Deus como Ele, ou um com o Pai, como Ele é, mas que os discípulos irão operar os milagres a partir do poder do Espírito Santo. Sabe qual que é a diferença? Sabe o que tem atrasado o evangelismo? A falta de sinais. Uma das principais coisas que tem atrasado o evangelismo é a falta de sinais. Porque quando você vê um paralítico andar, você conta isso para todo mundo. Quando você vê uma pessoa enferma ser curada de câncer, você conta isso para todo mundo. Sabe o que falta para nós, queridos? É nos movermos pelo poder do Espírito Santo. O que tem faltado para nós como cristãos é nos movermos pelo poder do Espírito. Sabe, eu vi algo hoje sobre o que o Theo Hayashi postou, eu achei aquilo incrível. Você não tem que vir para uma igreja como essa, uma igreja avivada como essa, somente porque é gostoso, porque é legal, porque você vai ouvir boas músicas, porque você vai ouvir às vezes uma boa palavra, porque você vai participar de um bom culto, de uma boa estrutura, cadeiras confortáveis. Você tem que vir para um lugar como esse, para uma igreja onde prega a palavra, para que você receba armas, e você vai para o seu campo missionário, que é o seu trabalho, a sua casa, e você coloca isso em prática. Se você quer uma igreja para você apenas participar, esse não é o lugar. Essa não é a igreja para você. Se você quer uma igreja em que você vai ser apenas um cristão ali de domingo, um cristão que vai vir no culto só levantar e ir embora, não, nós estamos engajados em transformar essa cidade, nós estamos engajados em transformar essa nação pelo poder do Espírito Santo. Nós temos orado por um tempo de avivamento, nós temos orado por um tempo de sinais miraculosos, e eu creio que nós veremos. Antes que os meus olhos fechem, eu vou ver paralítico andar nessa igreja. Antes que os meus olhos fechem, eu vou ver pessoas sendo curadas de câncer nessa igreja. Antes que os meus olhos fechem, eu verei sinais e maravilhas acontecendo através de mim e de você, por onde você passar. Eu não sei se você crê nisso, querido. Eu não sei se você crê nisso, mas eu creio de todo o meu coração. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu tenho me movido dessa forma. Não adianta, nós queremos apenas vir para o culto, vir para a igreja, e não transformarmos a nossa cidade, e não transformarmos. Sabe por onde você começa? Pelas pessoas que você conhece. Você não precisa já sair pregando pelas ruas, mas você pode orar pelas pessoas que chegam diante de você. Nossa, que dor de cabeça. Queridos, pelos pequenos detalhes, você pode começar a cumprir o ID de Jesus para mim e para você. Você pode começar a ser o sal dessa terra. Você pode começar a ser a diferença e a transformar o ambiente onde você está. Você pode começar.